Abra sua Bíblia, Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, versos de 1 a 9. E é um texto muito interessante. Embora conheça, cada vez Deus tem algo para nós. Que você tenha um coração aberto, a mente aberta, porque o encontro transformador com Cristo. Capítulo 9 vai falando um pouco da vida de Saulo, que vai passar a ser Paulo. Diz assim, Atos 9, versos de 1 a 9. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, repete comigo, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias, Saulo, esteve cego, não comeu e nem bebeu. Paizinho querido, obrigado pela tua palavra. A tua palavra foi lida, Senhor, e a tua palavra que deve reinar, sobrepor. Deus, eu quero ter o privilégio apenas de segurar o microfone, mas seja o Senhor ministrando na vida de cada pessoa aqui. Pessoas que estão com lutas, pessoas que estão com dúvidas, pessoas que estão numa guerra interior, seja o teu Espírito conduzindo, falando, convencendo, transformando, Senhor. Aumenta a tua presença. Nós estamos aqui por causa do Senhor e nós queremos adorar o teu santo nome. Ó Deus, a cada dia, a despeito das lutas, das adversidades, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso, abençoa a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, é interessante. Você já viveu momentos na vida em que tudo estava caminhando muito bem. Você falou assim: olha, a coisa vai e de repente a coisa muda. De repente aquilo que era alegria passa a ser uma tristeza. Algo que você está fazendo com tanto prazer, com tanto desejo, agora vira choro, pesar, dificuldade, lutas, porque de repente tudo mudou. Estava bom, agora virou algo horrível, penoso. Saulo aqui, amados irmãos, ele está no auge, no topo da autoconfiança. Ele tinha estado no capítulo 8 consentindo na morte de Estevão, o primeiro mártir. Ele entrava nas sinagogas e arrastava homens e mulheres pelo cabelo para matar, para prender, e ele estava no auge. Então, e ele teve apoio do sinédrio, dos homens, dos sacerdotes, e deram carta de autorização para ir à cidade de Damasco, para poder fazer a mesma coisa com aqueles que estavam no caminho de Cristo Jesus. E ele foi. Esse é o contexto aqui. Embora ele estava cheio de autoconfiança, ele estava cego. Você já viu alguém cego mesmo vendo as coisas? Eu lembro às vezes um pai, uma mãe dizendo para a filha: filha, não casa com ele. Pai, mas ele é tão legal, ele é tão joia. Aqui na igreja não tem homem e tal. Não casa com ele, não vai dar certo. E casou e deu mal. Você já ouviu? Não, aqui na Paraíba não acontece essas coisas, né? Porque de repente tudo mudou. Então, quando a gente começa a ver aqui Saulo, né? E aí de repente Deus interrompe o seu caminho de perseguição
para dar a ele uma nova visão de vida. E é interessante que até hoje, meus amados irmãos, Cristo continua encontrando pessoas que estão no caminho errado para dar-lhes um novo destino. Até hoje, Deus continua encontrando, buscando, olhando pessoas que estão no caminho errado para dar um novo destino, um novo sentido para a vida, uma nova alegria, um novo refrigério na alma. E aí, 3 coisas que eu aprendo nesse texto. A primeira é: o encontro com Cristo confronta a nossa realidade. Quando a gente tem um encontro com Cristo, a gente vai ser confrontado com a nossa realidade. Versículo 1 diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Olha o que acontece, irmãos. Saulo estava respirando ameaças de morte contra os cristãos. Não era só um pensamento de perseguir. Ele estava respirando. Se você quer entender o que significa, fecha a boca, põe o dedo no nariz, você vai entender o valor da respiração. Saulo, ele respirava, estava dentro dele, o desejo dele era cheio de ódio. Você já viu alguém com ódio? É que nem aquela placa: nós capota, mas não breca. Ele sabe que se não frear, vai bater, e tem gente que vive a sua vida assim. Eu sei que vai dar errado, mas eu quero que o mundo se exploda. Saulo estava exatamente assim, irmãos. Respirar é algo vital para Paulo, era algo como que natural da vida dele. Ele entendia que ele estava cumprindo um desígnio de Deus, destruindo, perseguindo, massacrando cristãos, pessoas que temiam a Cristo Jesus. Então, a motivação de Saulo era essa. Ele respirava ódio. Alguém que tem ódio parece que está, sabe aquele touro que está só preparando? Era Saulo. E às vezes a gente encontra na caminhada da vida pessoas que perderam o rumo da vida. É interessante que o texto vai mostrando a intensidade da oposição. Não era apenas hostilidade, ódio, que se tornou combustível. Tem gente que, se você é a favor, eu sou contra. Você é contra, eu sou a favor. Ele sempre vai estar do lado da oposição. Ele sempre vai querer provocar, promover discussão. Ele sempre vai puxar um argumento. Porque na vida a gente vai vendo de tudo em todo o tempo. E é interessante que algumas coisas que eu vou aprendendo com Saulo, ele tinha um zelo sem entendimento. Isso que eu aprendo. Saulo tinha um zelo, meus amados irmãos, ele tinha um zelo, porém ele era cego espiritualmente. Tem pessoas, e eu não estou pensando em ninguém aqui da nossa igreja, mas nessa caminhada de 38 anos de ministério, já vi pessoas com um zelo tão grande na casa do Senhor, porém na sua casa sem zelo nenhum, cego espiritualmente. Esse mesmo homem, Saulo, que respirava ódio, seria depois um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Então eu quero dizer para você, amados irmãos e irmãs, não tema quem respira ódio, quem persegue, quem está tentando ser opositor, porque mais cedo ou mais tarde, ele, ao invés de estar cheio de ódio, essa pessoa, em nome de Jesus, estará cheio do Espírito Santo de Deus. Quando a gente vai orando para Deus, muda o meu coração, muda a minha mente, muda a minha maneira de viver, de enxergar, de pensar, o Espírito Santo de Deus vai trabalhando. Por que isso? Cheio desse Espírito Santo de Deus que respirava graça e esperança. Isso é um contraste entre a justiça própria que Saulo tinha baseado na lei. A lei diz isso e acabou. Contra a justiça de Deus que é revelada em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, quando a gente não está bem nos relacionamentos, a vírgula é o ponto principal para nada dar certo. Mas quando o relacionamento, numa empresa, numa igreja, numa família, quando o relacionamento está bem, a vírgula falou: olha, é verdade, mas o nosso amor é maior do que isso. Nosso compromisso é mais importante do que isso. E a gente caminha. Paixões sinceras, mas mal direcionadas, podem gerar destruição. A fé precisa ser iluminada pela verdade de Cristo, irmãos. Tem muita gente com boas intenções caminhando para o inferno. Tem boa intenção, porém são mal direcionados.
e a gente precisa ser iluminado pela palavra revelada de Cristo Jesus. Uma outra coisa que eu aprendo com Paulo é o paradoxo da chamada aqui. O capítulo começa em que Saulo, ele era inimigo declarado, meus amados irmãos, da igreja, mas esse mesmo homem foi escolhido por Deus para ser o apóstolo aos gentios. Você percebe? Ele era declarado, o capítulo diz, olha, respirando ainda ameaça, ele queria destruir, ele queria acabar. Eu lembro muito bem, estávamos visitando, alguns anos atrás, eu e o pastor Hinaldo, de um bairro bem simples, lá em Campo Grande, e era o carteiro, o Edmilson, e de repente chegou a sua esposa, que não era temente a Deus, estava envolvida com demônios, e ela chegou numa distância onde eu estou aqui, o gasofilácio, ela disse assim, a minha vontade é de bater na cara de vocês. E aí nós falamos para a dona Maria, disse assim, olha, sabe por que não vai acontecer? Porque entre a senhora e nós existe um Deus todo-poderoso. Era um domingo, ela foi na igreja, aceitou a Cristo Jesus, foi à frente. E aí eles voltaram felizes para casa, e quando chega em casa, o inimigo se manifesta. Um dos parentes vem nos chamar. Nós vamos lá, ela está num quarto sozinha, numa cama, cheio de baratas, cheio de altares. Eu e o pastor Hinaldo entramos lá, começamos a orar, simplesmente orar. Deus, manifesta a tua vontade. E ali naquela noite, aquela mulher foi liberta, ela reconheceu Jesus, e ela pôde se render aos pés do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque o inimigo, quando ele deseja matar, roubar e destruir, quando ele encaminha alguém para o caminho de destruição, e Deus diz assim, chega, acabou, não vai mais, eu quero esta vida, para começar a caminhar na minha rota, na minha estrada, da minha maneira. Ninguém vai conseguir deter a vontade soberana do Senhor. Deus não depende do estado inicial do homem, mas da graça transformadora. Não importa, eu e você erramos tanto, e ainda vamos continuar errando muito, até chegarmos ao céu, que cada vez que a gente olha e fala assim, Deus, como é que o Senhor é amoroso demais ao ponto de me aceitar? A gente erra demais, irmãos. E eu sempre pergunto, quem aqui pode levantar a mão e dizer assim, Deus errou uma vez comigo? Ninguém vai levantar a mão. Agora, se eu perguntar quantas vezes eu ou você já erramos com Deus, levanta a mão, o pé, porque a gente errou muitas vezes. E o Senhor não desistiu de você, Ele te ama. Esse amor só Deus tem, só Deus pode reproduzir na minha, na sua vida, só Deus pode mudar o ódio que existe por algo transformador, que é a graça de Jesus. Ninguém está tão longe, irmãos, longe demais para ser alcançado por Deus. Ninguém está tão longe que não possa ser alcançado pelo Senhor. Uma outra verdade que eu vou aprendendo nesse versículo 1 é a respiração antes e depois de Saulo. Antes, Saulo respirava ódio, perseguição e ameaça. E depois, cheio do Espírito Santo, ele escreve algo lá em 2 Coríntios 5,14, que diz assim, o amor de Cristo nos constrange. Quando nós chegamos aqui, em João Pessoa, nós fomos recebidos pelo casal, pastor Domires e Aline. Eles levaram uma cesta com comida, aí tinha fruta, tinha biscoito, tinha muitas coisas, em cada uma delas tinha um recadinho de amor em Cristo Jesus. Foi constrangedor. Ele já era discípulo, mas online, nunca tínhamos nos visto, nunca tínhamos presencialmente. E aí chegamos aqui, eles estavam lá, com a cesta, com um cartaz, nos recebendo. Foi um amor constrangedor. Jesus faz isso na nossa vida, vai nos constrangendo em amor. Nós não merecemos, nós não fazemos nada, nem hoje, nem amanhã, nem nunca, que venhamos a merecer a atenção de Deus. Deus olha para nós e diz assim, eu vou amar você, Djalma, apesar de você ser um cabra da peste, apesar de tudo, eu vou amar você. É essa a perspectiva de Deus,
que o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida. Todo encontro real com Cristo muda a fonte do nosso oxigênio espiritual. Todo encontro com Cristo, meus irmãos. Não tem como você se encontrar com Cristo e ser a mesma pessoa. Sua maneira de falar muda, sua maneira de pensar muda, sua maneira de viver, seus propósitos, seu sonho muda. Quem tem um encontro com Jesus jamais vai ser a mesma pessoa. A luz do céu, diz o texto aqui, derrubou Saulo. Ele estava na mula, no cavalo, mas ele viu uma luz tão forte. Às vezes você está dirigindo à noite, vem alguém com farol alto e incomoda você, cega. Eu imagino exatamente isso na vida de Saulo. Mas, meus amados irmãos, ele não estava indo de noite, ele estava de dia. Agora imagina a potência da luz. E a luz foi tão forte que ele caiu no chão. Mas não basta apenas a luz. Diz o texto que ouviu a voz de Jesus o confrontou: Saulo, Saulo, por que me persegues? O que em minha vida Jesus precisa confrontar nessa noite para transformar? Que áreas da minha vida, da sua vida? Jesus está dizendo assim: Djalma, isso precisa mudar na sua vida. João, Maria, isso precisa mudar na sua vida. Jesus está perguntando isso para mim e para você nessa noite. Sem confronto não há conversão. Se você está indo numa direção, mesmo usando o GPS, e errou, o GPS vai dizer, recalculando a rota, para que você mude a sua trajetória e vá em direção correta. Amados irmãos, sem confronto não há conversão. Cristo não veio apenas para melhorar a nossa vida, mas para mudar completamente a nossa vida. Jesus não é algo que, um plus, que você não vai ter problema, que você vai ter tudo certo, que vai dar tudo certo. Isso não existe. Nós vamos continuar vivendo com problemas, mas a nossa maneira de enxergar é diferente. A nossa maneira de enfrentar os problemas é diferente. Eu vou aprendendo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu vou aprendendo que tudo posso naquele que me fortalece. E eu vou enfrentando, eu vou superando, eu vou avançando e não recuando, não sendo engolido pelo medo, pela desesperança. Segunda coisa que eu vou aprendendo é que o encontro com Cristo revela quem Ele é. Versículos 5 e 6 diz: Saulo perguntou, caído, prostrado no chão, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você, Saulo, persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Olha que interessante, o confronto com a verdade. Quem és tu? Saulo, ele reconhece, amados irmãos, que era alguém superior, alguém que mandava e desmandava. Ele não sabia quem era, mas a luz era forte, a voz era forte. Ele caiu prostrado e falou, meu Deus, quem és tu, Senhor? Ele percebeu, embora não reconhecesse, mas a revelação veio imediatamente quando Jesus disse, eu sou Jesus. Agora para um pouquinho e pensa. Saulo estava perseguindo quem? As pessoas do caminho, né? Ele entrava nas sinagogas, ele pegava as pessoas, ele concordava em matar, o caso de Estevão. Agora ele estava perseguindo quem? A igreja do Senhor Jesus. E ele achava, meu Deus, Jesus não está morto? Como eu estou ouvindo a voz dele? E aí, além dele estar vivo, ele ainda é o Senhor. Você pode imaginar a crise na vida de Saulo naquele momento? Às vezes nós temos tanta certeza de algumas coisas, e quando há um confronto da parte do Senhor, a gente fala assim, meu Deus, como eu estava errado, meu Deus, como eu não enxerguei isso, como eu não vi isso. E a revelação direta é, eu sou Jesus. Saulo começa a ver que ele estava lutando nada mais, nada menos que contra o próprio Deus, irmãos. Jesus se revela, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Todos em algum momento precisam responder essa pergunta, quem és tu, Senhor?
Quem és tu, Senhor? Quem é Jesus para você? Um amuleto de sorte? Simpatia? É um nome que eu peço socorro na hora da aflição, do socorro, do desespero? Quem é Jesus para você? Jesus é tudo, mas na hora que a gente vai fazer alguma coisa errada, onde está Jesus? Na hora que eu vou falar o que eu não devo, onde está Jesus? Na hora que o meu pensamento vagueia distante dos princípios e valores da palavra de Deus, onde está Jesus? Então, quem és tu, Senhor? A revelação de Cristo redefine a vida de Saulo. É impressionante. Ali a vida de Saulo estava sendo recalculado de rota. A vida dele estava sendo redefinida. Eu perseguia alguém que é maior do que tudo e do que todos. Ele está vivo e ele é o Senhor. A perseguição, irmãos, à igreja é a perseguição a Cristo. Quem és tu, Senhor? Ele estava perseguindo o próprio Senhor Jesus. Quando alguém está fazendo um bullying, perseguindo, caçoando de você como cristão, saiba que isso está se referindo diretamente a Cristo Jesus. Ele vê tudo. Você pensa que Jesus não está vendo? Ele está vendo. Quando você está no público, quando você está no privado, lá no seu quarto, no banheiro, em qualquer lugar, ele consegue ver tudo, em todo o tempo, em todos os lugares. Jesus se identifica totalmente, amados irmãos, como a igreja, com os discípulos. Ferir o discípulo, a igreja, é ferir a Cristo. E essa frase revela a união indissolúvel entre Cristo e a sua igreja, entre nós. Quando alguém começa a tentar tocar, saiba que está mexendo com a menina dos olhos do Senhor Jesus. Tocar na igreja é tocar em Cristo, isso dá conforto aos perseguidos e alerta aos perseguidores. Eles começam a perceber na caminhada que mexer com alguém que serve ao Senhor não vai dar certo. É só você olhar a vida de José, vendido pelos irmãos, se tornou escravo, e José, você não vai ver um momento José reclamando. E Deus o tira da prisão para liderar uma nação. E depois os seus irmãos vêm e ele se revela. E ele diz: olha, vocês intentaram mal, porém Deus usou o mal para transformar em bênção. Então, mesmo as coisas ruins, saiba que vai vir um momento da virada, um momento da superação, um momento em que você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas eu aprendo também com Saulo aqui o quebrantamento do coração. Imagina aquele homem respirando ódio, cai no chão, ele fica tremendo, fica atônito. Todo o orgulho religioso que ele tinha é desmontado ali, irmãos. Sua pergunta muda de direção. Ele diz: antes ele estava cheio de ordens, ele mandava, prende esse, arrasta aquele, põe na prisão. Agora Saulo, ele começa a perguntar: Senhor, que queres que eu faça? É uma rendição total. De perseguidor ele se torna agora um servo obediente. É por isso que você não deve duvidar de ninguém. Deus pode transformar aquela pessoa que você fala assim: esse não tem jeito. E eu posso dizer isso com propriedade. Eu lembro de 25 chilenos que foram a Campo Grande para aprender trabalho com um pequeno grupo, e eu falei: esse Rolando Munhoz e Jéssica não vai dar certo. Mordi minha língua e eu conto isso para os irmãos verem. Eles voltaram para o Chile, para a cidade de Temuco, traduziram o material em um ano trabalhando. Hoje é a maior igreja evangélica na região, com mais de 650 membros. Eu, na toda a minha experiência, falei: isso não vai dar em nada. Jesus falou assim: tu vai errar de novo, Djalma. Errei. Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, da maneira que Ele quer. E Saulo estava experimentando isso, meus amados irmãos. Outra coisa que eu vou aprendendo, chamado obediente aqui, Jesus não dá todas as respostas imediatamente. Ele diz: levanta-te, Saulo, entra na cidade, e lá
te será dito o que te convém fazer. Às vezes a gente quer resposta do Senhor por completo. Senhor, mostra tudo e aí eu vou te obedecer. Não, meu. Deus diz qual é o próximo passo para você dar. Você precisa acreditar. Você precisa confiar. Não é fácil não, irmão. Eu sei que não. Talvez para mim não é fácil. Para os irmãos pode ser fácil. Mas ele vai dizendo qual é o próximo passo. Ele vai dizendo o que você deve fazer agora, nesse momento. E ele vai abrindo portas. Ele falou para Moisés, olha, pega o cajado, em frente ao mar, põe o primeiro pé, e as águas se abrirão. Eu tive o privilégio de estar no Mar Vermelho uma vez, eu sentei, fiquei refletindo, eu falei, cara, como é possível? É como você sentar em uma das praias aqui e imaginar, eu vou pôr o pé e o mar vai abrir. É algo que só Deus pode fazer. E a ciência tentou questionar, dizendo que não, a água ficou a 30 centímetros. E aí, eu lembro que o cristão arqueólogo disse, então Deus fez 2 milagres. Primeiro, ele baixou as águas. Segundo, ele matou um exército inteiro com 30 centímetros de água. Deus pode fazer o que quiser, quando quiser, do jeito que Ele quiser. E é interessante que Saulo aqui, ele começa a entender que a fé precisa ser obediente. Ele seria conduzido e não mais o condutor da história. Ele antes conduzia tudo, ele dava ordem, ele fazia. Agora ele era conduzido. Quem anda com Jesus precisa perguntar, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida no dia de hoje? E amanhã, Senhor, o que o Senhor quer de mim no dia de hoje? E no dia seguinte, e no dia seguinte. Eu e você temos uma agenda, mas você pode garantir que você vai cumprir essa agenda que você tem? Provavelmente não. Com certeza, Jesus vai mudar a tua agenda na semana. Com certeza, Jesus vai revelar a você qual deve ser o próximo passo. Com certeza, Jesus quer te usar para abençoar a vida de alguém durante essa semana. A fé não começa com todas as explicações, mas com um passo de obediência. E a pergunta é, já tive um momento real de revelação de quem Jesus é para mim, ou apenas sei dele, apenas de ouvir de outros? O cristianismo, irmãos, não é informação, o cristianismo é revelação. Informação a gente tem demais. Por exemplo, todos nós aqui sabemos que qualquer refrigerante faz mal. Alguns aumentam em 600 vezes a possibilidade de câncer, mas mesmo assim tomamos. Eu não tomo, já tem 13, 14 anos. Hoje experimentei um pouquinho e falei, meu Deus, como é doce. A gente sabe, é uma informação, mas a informação não muda a nossa vida. Agora, quando eu decido, eu encarno, eu tomo uma decisão, muda, e para melhor a nossa vida. Terceira e última coisa que eu vou aprendendo nesse texto aqui, o encontro com Cristo quebranta e redireciona. Versículo 7 a 9 diz assim, os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viu ninguém. Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias, ele, Saulo, esteve cego, não comeu e não bebeu. Os homens que iam com ele, com Saulo, testemunha, puderam visualizar, perceber, eram companheiros de Saulo, eles viram a luz, eles ouviram Jesus falando, mas eles não tiveram a mesma experiência que Saulo teve. Estavam vendo, eles estavam ouvindo, mas eles não estavam tendo a mesma experiência que Saulo estava vivendo. E eles pararam. Olha só que interessante, a palavra grega aqui é istemi, significa interromper, deter-se, ficar imóvel. Aquilo foi um choque. Foi uma atração absoluta em que eles pararam como que algo que chamou atenção. Pensa, ver Saulo caindo do cavalo. Pensa, uma luz que vai cegando as pessoas.
E Saulo falando com alguém, e ele falou, ih, rapaz, o homem doidou, ele está falando com ninguém. Então eles pararam, eles ficaram atônitos ali, interromperam a atividade normal por causa de algo que estava acontecendo sobrenatural. Sobrenatural. Só Deus pode produzir, irmãos. Pastor não pode, médico não pode, ninguém pode. O sobrenatural é só o Senhor. E quando Ele faz, muda. Quando Ele faz, transforma. Quando Ele faz, tudo fica diferente. Mas eles ficaram também, diz o texto, estupefatos. A palavra que expressa a perplexidade, o assombro, o espanto. Quando eles começaram a ouvir, eles ficaram em choque. Meu Deus, nós estamos ouvindo vozes do além. Eu lembro uma vez, lá em Campo Grande, tem uma missão chamada Além, de Brasília, e ligaram para mim, me convidando para dar aula. E a irmã que atendeu falou assim, pastor, eu acho que tem alguém fazendo uma pegadinha com o senhor, porque eu perguntei, é de onde? Ele falou, é do além. Eu falei, não se preocupa não, Edmara, que eu vou para lá quando Jesus mandar, né? Mas existe uma agência chamada Além. Ela falou, ai, que alívio, eu achava que eu estava ouvindo coisas, né? Mas olha, aqui eles estavam ouvindo a voz do Todo-Poderoso. E quando aquele que manda fala, a gente precisa parar, aquietar o coração. Não importa se você tem muita coisa para fazer, aí é bom você ler aquele livro que diz assim, ocupado demais para deixar de orar. É um livro fantástico, não importa. Você pode correr, fazer, mas se você não tiver tempo para estar com aquele que pode todas as coisas, é como Marta e Maria. Marta, estás agitada com tantas coisas, uma só coisa é a mais importante. E Maria fez essa escolha, e não será tirado dela as bênçãos e o privilégio. Quem tem tempo com Deus, não vive perdendo tempo. Quem tem tempo com Deus, tem foco, tem direção. É interessante que eles também ouvindo a voz, aqueles homens, ouviram a voz de Jesus, mas eles não identificaram. Eles estavam ouvindo uma voz, mas falou, quem que é esse? Quem que é esse? De onde está vindo? Quem que é esse? Por que a gente pergunta quem que é? Imagina quando alguém bate lá a porta, imagina que você mora numa casa, alguém toca a campainha, ou você morando num apartamento, o porteiro liberou, alguém toca a campainha, você não estava esperando ninguém, você está lá dentro da sua casa, provavelmente a primeira pergunta é, quem é? Porque você não vai abrir a porta para qualquer pessoa que bater lá. Dependendo de a resposta que você tiver, você abre a porta ou não. Aqueles homens ficaram perguntando quem é. Nós estamos ouvindo uma voz, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Eles ouviam, eles entendiam, mas quem que é? Quem que está falando? E é interessante, meus amados irmãos, que Deus quer falar conosco direta e indiretamente todo dia. Ele tem palavra para mim, para você todo dia. É por isso que sem pão do céu não tem pão da terra. A gente vai se alimentando daquele que pode nutrir, que traz esperança, que derrama da sua graça. É onde ele vai dando direção, dizendo, já você está preocupado com isso? Fica tranquilo, esse obstáculo vai ser retirado no nome poderoso de Jesus. Alguém está dizendo assim, você não pode fazer isso. Jesus vai dizer assim, você não só pode, como vai fazer isso e mais. É por isso que quando alguém diz assim, você não tem condições, eu falo, realmente, humanamente eu não tenho, mas tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou fazer para a glória do meu Deus. Essa é a diferença. E aqueles homens que estavam com Saulo identificaram isso. Mas outra coisa que eu percebo aqui, mas não vendo ninguém, mostra a diferença, a percepção, né, espiritual e física. Eles ouviam, mas não viam. Tem gente que vai caminhar com você, vai ouvir e não vai ver, não vai entender a experiência que você está tendo. Tem gente que está buscando a Deus,
está tendo as experiências, e outros que caminham com você, não vai perceber, não vai ler, não vai entender, porque não há discernimento. Lá em Coríntios 4:4, 2 Coríntios 4:4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não possam ver a luz do Evangelho de Cristo Jesus. Vai ter pessoas que caminham com você e não vai ter entendimento, discernimento do que você está vivendo. Saulo levantou-se do chão. Indica aqui, meus amados irmãos, que ele sobreviveu à experiência sobrenatural. Porque quando Deus vem sobre nós, sabe o que acontece? A gente cai prostrado. Lá no Monte da Transfiguração, estava lá, né, Jesus com Pedro, Tiago e João. Quando eles viram Moisés, Elias, e aí veio uma nuvem, e ele falou assim: esse é meu filho amado. Eles caíram por terra. Quando a gente começa a ter experiência com o Senhor Jesus, a gente percebe que o Santo Todo-Poderoso, que não se corrompe com nada, veio até mim, pobre, pecador, ilimitado. A gente treme. E a gente precisa buscar esse Deus. Momentos de encontro com Deus podem nos deixar temporariamente até abatidos, mas Ele nos dá força para prosseguir. Deus, isso é grande demais. Isso é maior do que eu pude imaginar, meus irmãos. Deus usa pessoas ocupadas. Repete comigo: Deus usa pessoas ocupadas. Deus não vai usar quem está, céus, vida. Deus vai usar pessoas ocupadas. Pessoas que estão trabalhando, pessoas que estão lutando, pessoas que estão querendo avançar, pessoas que estão querendo comunicar e crescer com Cristo Jesus. Deus usa pessoas ocupadas. Fala, puxa vida, aquele dali já está com tanta coisa e vem mais coisa para ele. Sabe por quê? Ele está dizendo: Senhor, eu quero te servir, eu quero gastar minha vida. Outra coisa que eu aprendo: abrindo os olhos, nada via. Saulo estava fisicamente cego, o que simbolizava tanto a consequência imediata quanto o chamado à fé. Antes, Saulo, ele enxergava fisicamente, mas espiritualmente não conseguia ver nada. E ele tomava decisão. Agora, Saulo, ele não consegue ver. Ele abre os olhos, mas não enxerga. Porém, espiritualmente, há uma mudança. Ele começa a saber, existe um Deus, Ele está ativo, Ele está reinando, apesar de todas as coisas, apesar de pessoas perseguirem, apesar de pessoas maltratarem, apesar de muitos caos, Deus continua reinando. É interessante que a cegueira física reflete a necessidade de enxergar espiritualmente. Tem muitas vezes, e eu lembro muito bem, no começo do ministério, havia um trabalho em que os líderes daquela igreja, e daquela denominação, liberaram para eu ir para um bairro chamado Nova Lima. E eles disseram assim: nós vamos colocar o Djalma aqui, porque aqui não tem condições de ter uma igreja. Mas eu não sabia disso. E fui trabalhando lá, sozinho. Achei um crente, perguntei: podemos fazer um culto aqui? E aí os domingos eu ia lá. De repente, debaixo desse espaço aqui, tínhamos 32 pessoas. Começamos a orar para Deus dar um lugar. E aí jovens que passaram no concurso, mudaram de cidade, foram tocados por Deus, sem falar nada, não tinha Instagram, não tinha nada disso. Deus tocou no coração e falou: Djalma, Deus me incomodou, e eu prometi o seguinte: primeiro salário do meu concurso público federal, eu passei, eu vou dar para Deus. E mandou para nós. Ao invés de comprar um terreno, compramos 3, à vista. E aí começou a chegar tijolo, cimento. Aí os líderes da igreja chegaram lá, porque eles não acreditavam o que tinha acontecido. Eu falei assim: está aqui, eu preciso informações da igreja, porque o terreno está sendo comprado para a igreja. Eles não acreditaram, eles foram lá. Aí eles viram tijolo, ferro, e aí Deus foi multiplicando. Uma comunidade pobre, mas rica da graça de Deus. Não existe condições para Deus.
Não existe crise no céu. Deus faz o que Ele quer, como Ele quer. É interessante que o perseguidor agora é quebrantado e conduzido pela mão. Paulo nem conseguia, talvez, montar no cavalo. E agora os amigos que ouviram, que não entenderam a experiência que ele teve, começaram a conduzir Paulo pela mão. Eu imagino que Paulo é colérico. Todo colérico, ele quer tudo, menos que você tenha pena dele, dó dele. Agora imagina ele sendo conduzido pela mão. Ele falou, eu não consigo nem andar sozinho. Eu não consigo fazer mais nada sozinho. E ele é conduzido. E é interessante que os companheiros de viagem que estavam cuidando de Saulo, guiando ele, porque ele estava incapacitado. Mesmo em momentos de cegueira ou dificuldades, Deus usa pessoas ao nosso redor para nos conduzir e nos proteger. Deus usa pessoas. Não seja orgulhoso, orgulhosa. Isso era uma coisa que eu tinha muita dificuldade. Aceitar ajuda de pessoas. Eu era muito orgulhoso. Eu não queria. Não preciso. Precisando, eu dizia não. E eu falava, Deus, o Senhor não me ajudou. E ele dizia assim, rapaz, mandei 3 pessoas te ajudar. Você disse que não. Deus usa pessoas para nos abençoar, para nos fortalecer, para nos encorajar. Precisamos valorizar os instrumentos de Deus na vida de cada um, mesmo que a nossa visão ou entendimento estejam limitados. Irmãos, não precisamos pensar igual, mas precisamos temer o mesmo Deus na mesma intensidade. E é interessante que o conduziram então a Damasco. Agora imagina Damasco em Pavorosa. Saulo está vindo aí, Saulo está chegando e ele é conduzido. Olha, interessante que o propósito de cegueira e do cuidado é para cumprir o plano divino. A queda de Saulo ali no caminho, a cegueira de Saulo ali no caminho, é para cumprir o plano de Deus. Deus tem o seu plano, ele vai cumprir. Você goste ou não, você concorde ou não, Deus vai realizar. E se eu não quiser, Deus vai usar o outro, mas Deus vai usar pessoas. E é interessante que levar Saulo a Damasco, irmãos, onde iria começar a transformação no ministério. Ali Damasco para Saulo, quando ele sai de Jerusalém, era um lugar de guerra, de matança, de ódio. Ali vai ser um lugar de transformação, onde ele vai começar um ministério novo. Mostra que Deus coordena as circunstâncias e utiliza eventos adversos para cumprir o seu plano. Não importa o momento que você está vivendo, Deus vai fazer você superar, vencer. Eu só preciso andar segundo a vontade dEle. Nossa limitação momentânea ou provações podem ser parte do caminho que Deus usa para nos levar aonde precisamos estar. Eu tenho aprendido, até hoje eu e a Hélida estavam conversando, eu já aprendi logo, a Hélida dizia com Deus, eu não quero sofrer, diz logo Deus o que eu tenho que fazer, que eu vou fazer. Mas tem gente aqui nem Jonas, vai para Jope, vai lá para o fundo do navio, vai para o fundo da barriga do peixe. Tem gente que tem que sofrer, cair, até onde você vai sofrer para recorrer a Deus. E quando Jonas, capítulo 2, versículo 1, ele ora para Deus, se eu fosse Deus, ele diz assim, Jonas, tu vai ficar 3 meses aí, cara, de castigo. Mas graças a Deus eu não sou Deus. Deus falou assim para o peixe, vai lá, deixa o menino na praia, e ele vai cumprir agora a minha vontade. Irmãos, quando a gente desobedece, a gente sofre. Quando a gente desobedece, a nossa vida desce. Quando a gente desobedece, a gente carrega marcas que a gente diria, meu Deus, se eu pudesse voltar atrás e mudar, eu faria diferente. Deus sempre quer o melhor para você, sempre, sempre. A nova vida começa na dependência de Cristo, e a pergunta é, estou disposto a abrir mão da autoeficiência ou suficiência para viver na dependência de Deus? Às vezes a gente fala assim, não preciso de nada. Eu lembro, tem uma história real, alemã, de Reinhard Bonk. Ele tinha o passe para ir para uma cidade de trem e voltar. E Deus disse para ele,
chama o teu amigo, Daniel, e paga a passagem dele, porque ele não tem dinheiro. E banco disse assim, mas Deus, eu só tenho a ida e a volta, se eu pagar do Daniel, como que nós vamos voltar? Eu vou prover. Aí fomos, fizemos o trabalho. O pastor daquela igreja ficou muito feliz, a gente imaginou, ele vai pagar a nossa volta, mas não pagou. Aí imagina eu e o Daniel lá na estação do trem, de repente passa uma pessoa correndo, e fala assim, Deus me mandou dar isso para você, era o dinheiro suficiente para mim e para o Daniel. Você fala assim, mas que loucura, loucura é não confiar em Deus. Quando Ele manda, Ele vai prover. Quando Deus chama, Ele vai abrir porta. E aí você, imagina eu e o Daniel contando, rapaz, mas foi bom demais. A gente estava lá, a gente nem duvidou que Deus ia fazer. Deus vai provendo, quando a gente obedece a Deus. Deus não usa vasos orgulhosos, Ele transforma e redireciona aqueles que reconhecem a sua fraqueza. Tem coisas que Deus pede e fala assim, Deus, se o Senhor não for comigo, não vai dar certo. Concluindo, Saulo encontrou Jesus e nunca mais foi o mesmo. Saulo não foi mais a mesma pessoa. O que era perseguidor se tornou apóstolo. O que era inimigo se tornou embaixador. E o mesmo Cristo que transformou Saulo está vivo para transformar qualquer pessoa hoje à noite. Você já teve um encontro pessoal com Cristo Jesus? Se você ainda não teve, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, o que está te impedindo de fazer isso hoje? Se você nunca disse, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, eu quero como que Paulo ouvir a Tua voz, ver a Tua luz e ser conduzido por Ti. Eu quero como um Saulo poder ter os meus olhos abertos, porque o capítulo vai dizendo que ele vai para lá e ele começa a orar, e Deus revela para Saulo, ó, vai vir alguém chamado Ananias, ele vai orar por você e você vai voltar a enxergar. E Deus vai falando para Ananias, Ananias diz, Deus, mas o Senhor sabe aquele homem, ele vem aqui para matar, para destruir, para acabar com a gente. E aí Deus fala para Ananias, olha, ele está orando, tem 3 dias que ele não come, não bebe, está em jejum, ele está orando, e ele vai ser vaso para honrar o meu nome. E aí ele vai, ele ora, Saulo começa a enxergar, ele começa a ser introduzido para os apóstolos, para dar o seu testemunho. Meus amados irmãos, quando Jesus se revela para nós, tudo é diferente. O que ainda precisa ser quebrado em sua vida para Jesus assumir o controle total da sua vida? Eu não posso fazer isso por você, por mais que eu queira. Eu gostaria muito de tomar uma decisão no seu lugar. Eu gostaria muito de poder estar no seu lugar e dizer assim, eu quero me render a Jesus. Isso aconteceu comigo no dia 2 de maio de 1981. Um dia antes eu disse, eu nunca vou ser crente. Um dia antes. Jesus falou assim, tadinho, não sabe o que vai acontecer com ele amanhã. E eu fui, entreguei minha vida a Jesus. Eu gostaria de ter feito isso antes, mais cedo. Mas foi no tempo de Deus. Feche os seus olhos. Você ouviu a palavra do Senhor nessa noite? Você ouviu as músicas? O que está impedindo de você dar uma resposta para Jesus? Ninguém aqui é obrigado a nada. Mas se você viesse a morrer hoje, eu não quero isso na sua vida, mas se você morresse hoje, você tem certeza que você iria para o céu? Se a sua resposta é não, eu não tenho certeza. Você precisa de Jesus. E Jesus está aqui. Jesus te ama. Jesus não abre mão de você. Mas Jesus quer o teu coração. Jesus quer abençoar a tua vida. Jesus quer talvez redirecionar a tua vida.
Jesus quer que você tenha uma perspectiva diferente. Mas assim como Saulo, Deus diz: levanta-te e vai para a cidade de Damasco. Jesus está falando para mim e para você nessa noite: levanta sua mão dizendo: eu quero Jesus, eu preciso de Jesus. Eu não posso fazer isso por você, só você pode fazer isso. E em nome de Jesus você tem a liberdade. Se você ainda não teve um encontro com Jesus, se você ainda não convidou Jesus para entrar na sua vida, eu quero te dar a oportunidade livremente. Você na internet, escreve para a gente. Se quiser, manda uma mensagem para mim pelo meu celular. 61 é o código, 993711185. Mas se você está aqui presente, o que te impede de se render a Jesus? O que impede de você se entregar a Jesus? Você pode fazer isso com um simples gesto, levantando a sua mão, se você quiser. Se você quiser, se você precisa de Jesus na sua vida, se você quer ter esse encontro como Saulo teve, levante a sua mão onde você estiver e eu quero orar pela sua vida. Alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Alguém nessa noite que gostaria de se reconciliar com Jesus? Levante a sua mão também. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um. Pai, eu oro, Senhor, que assim como o Senhor foi com Saulo, conduzindo, o Senhor possa ser na vida de cada homem e mulher aqui presente, conectado conosco, assistindo hoje ou qualquer dia. Senhor, conduze-nos, pega pela mão, porque nós precisamos aprender o caminho do Senhor, o caminho que agrada o Senhor, o caminho que nos leva para mais perto do Senhor. O Senhor quer que a gente seja discípulo. Discípulo obedece, discípulo se rende, discípulo deixa a sua vontade para obedecer àquele que é todo poderoso, ao Espírito Santo de Deus. O que aconteceu na vida de Saulo foi algo extraordinário e foi sobrenatural. Só o Senhor pode produzir isso na nossa vida. É um novo nascimento. Saulo nasceu para ser apóstolos aos gentios, para ser aquele que leva as boas novas que não nasceram na comunidade judaica. Ó Deus, que o Senhor possa visitar cada um, e o Senhor possa trabalhar no coração de cada um, para que a tua vontade, doce, maravilhosa, poderosa, nos conduza para o louvor da tua glória. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém.